Na Família Web Rádio, você ouve Espiritualidade em Ação. Apresentação, Marcos Adriano. Olá, caro ouvinte da Família Web Rádio. Hoje nós vamos ter um tema sobre propósito. Eu acredito que estamos finalizando o ano, não tem um tema mais propício para você estabelecer propósitos para o ano de 2023. Mas eu trouxe aqui uma reflexão inspirado num documentário O Propósito, que foi criado pelo Instituto Anga, conduzido pelo Augusto Júnior, que é o diretor executivo, que conversou com 24 grandes líderes brasileiros, que vai falar sobre o assunto. Propósito, liderança, mas o foco que nós vamos dar aqui é justamente a profundidade de algumas falas que eu selecionei para vocês. Eu vou deixar aqui depois abaixo para quem quiser conhecer. O Instituto Anga tem como um propósito inspirar, desenvolver e reconhecer líderes conscientes para um propósito maior. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Augusto pelo trabalho e pela contribuição que você tem, através do Instituto, conduzido aos jovens, adolescentes, um futuro melhor para o Brasil, para o mundo, e vocês vão perceber que todos os convidados para esse documentário, eles nos inspiram a um propósito maior. Gostaria de deixar aqui ao ouvinte, caso você queira trazer algum questionamento, alguma dúvida, nos mande uma mensagem via WhatsApp no número 11 97337 1918. Será um prazer estar mais próximo de você, respondendo as suas dúvidas, as suas contribuições. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos começar com o Marcelo Fugiyama, que ele é presidente do Sistema B Brasil, vai compartilhar conosco uma experiência interessante. Vamos ouvir isso. Pela organização que eu atuava, nós fizemos um estudo numa comunidade de baixa renda em São Paulo, numa favela, em que nós perguntávamos para os jovens 3 perguntas: com quem eles moravam, o que eles gostavam de comer, qual era o prato favorito e qual era o sonho. Majoritariamente, os jovens responderam que moravam com os avós ou com a mãe, o prato favorito era a lasanha e que eles não tinham sonho. E isso para mim é muito forte, porque o sonho está totalmente ligado ao propósito, né? Aquilo que nos tira da cama todos os dias, é aquilo que nos move, é aquilo que nos conecta, é aquilo que nos apaixona pela vida e que nos motiva a sermos indivíduos melhores. Então, para mim isso é altamente impactante, a capacidade que o indivíduo tem de sonhar, de projetar esse propósito nesse sonho e de realizar esse sonho. Então, isso para mim é algo que deveríamos desenvolver massivamente para a gente poder sonhar e construir uma sociedade e um mundo melhor. Então, eu gostaria de fazer o primeiro comentário sobre essa experiência que o Marcelo compartilhou, o que realmente ele diz que eles não tinham sonhos, e isto para ele foi muito forte, porque quando você não tem um sonho, você está totalmente desligado de um propósito verdadeiro, porque o sonho e o propósito eles estão intimamente ligados, que nos move, né? É o que nos conecta. Então, é muito interessante porque você, caro ouvinte, pode estar perguntando o que tem a ver isso com espiritualidade em ação. Ele tem tudo a ver, porque todos nós, quando criança, tivemos sonhos para serem realizados, né? Eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser escritor, eu quero ser artista, eu quero ser engenheiro, enfim. É um sonho que começa lá atrás. Então, você imagina essa experiência dessa pesquisa onde os jovens não têm sonhos, mas eles sabem o que eles gostam de comer.
o que falta no mundo é alimentar os nossos sonhos. Nosso sonho está intimamente ligado com eu me conhecer a mim mesmo, que é uma das propostas da espiritualidade em ação. Espiritualidade, pessoal, ele vem de uma busca interna, de uma voz interior. Então, como eu vou começar 2023 estabelecendo o propósito sem realmente saber qual é o meu sonho? Então, a primeira relação que eu sempre tenho comentado aqui nos nossos encontros é você curar, você se ouvir a si mesmo. A gente está muito preocupado com resolver o problema do mundo sem ter resolvido o primeiro problema, é com você mesmo. Então, esse propósito para 2023, na minha opinião, tem que ser a número 1. Como eu tenho me relacionado comigo mesmo? Quais são os meus verdadeiros sonhos? Esses sonhos têm um propósito para o meu ego ou para um propósito maior da minha essência, de servir o mundo? Então fica aqui a primeira dica desse questionamento, e eu achei bem oportuno fala do Marcelo, porque tem tudo a ver. A gente tem que fazer um trabalho onde eu alimento o meu sonho e inspiro a alimentar o outro a encontrar o seu sonho. Porque propósito, pessoal, sem essa profundidade, é o que faz a gente se frustrar na nossa vida. É o que faz a gente ficar doentes. Porque quando você faz algo que você não gosta, quando você faz algo que não te faz feliz e não está conectado com a essência do teu ser, de nada valeu, né? Você vai desperdiçar uma jornada em vão. Porque, no fundo, todos nós viemos para inspirar através da essência do nosso ser, da alma, né? O que eu sou bom. Nós vamos falar sobre talentos, isso tem muito na fala de Kardec, busque seus dons e talentos, isso é bíblico, né? Porque a cada um de nós foi dado uma especialidade, e a gente tem que usar essa especialidade, esse dom, para inspirar o dom dos outros. Não serem igual a nós, mas serem verdadeiros e autênticos com eles mesmos. Fazer o que a gente gosta, que a gente ama, ela traz saúde, ela traz vida, ela traz brilho, ela traz energia. Isso é espiritualidade em ação. Expressar a essência de cada um de nós, ok? Então, nós vamos para um segundo revolvimento do documentário, e eu vou trazer aqui a Cláudia Kubruskli, que vai compartilhar uma experiência da vida dela. Ela é fundadora da editora Voo, e depois tem uma fala do Marcelo Gleiser também, o físico e astrônomo. Vamos ver essa fala dos dois e vamos, na sequência, fazer alguns comentários. Eu sou formada em Direito, né? Fiz mestrado, advogava. Aquilo chegou um momento que eu percebi que aquilo realmente não fazia sentido para mim, né? Aquilo não me preenchia, aquele entusiasmo, aquele brilho no olho. Eu passei a me abrir a possibilidades. Assim. Você prestar atenção em você, você se ouvir. Essa ideia de buscar o propósito às vezes está muito vinculada a você achar algo externo a você que te dê prazer, que te dê 100% de prazer. Isso não existe, né? É uma ilusão você achar que achar o seu propósito é achar algo externo a você que vai te dar esse 100% de alegria. Para você viver uma vida com significado, você precisa buscar por sentido na vida. As pessoas que falam que a busca é que vale a pena são uma minoria. A maioria das pessoas do mundo não está preocupada com a busca, está preocupada com o resultado. Quer ganhar dinheiro, quer ganhar a corrida. E é isso que destrói o ser humano. É justamente esse foco no final, no sucesso imediato, no sucesso sobre os outros, né?
enquanto que a ideia da busca é uma construção com os outros. Eu gostaria de compartilhar, então, algumas falas dessa trajetória da Cláudia, quando ela diz que as coisas não preenchiam ela e não tinha aquele entusiasmo e aquele brilho no olho. E aí ela passou a abrir as possibilidades e você presta atenção em você e você se ouve. Então, essa fala da Cláudia me inspirou a compartilhar com vocês que a minha trajetória veio nesse sentido. Eu vim da área financeira, fui auditor independente, depois fui gerente de banco e cheguei no momento a ser gerente geral de uma agência, quando eu me deparei com uma falta de entusiasmo, uma falta de brilho nos olhos. E aí eu comecei a rever essa jornada. E hoje eu me tornei, né, um terapeuta integrativo, um ativista quântico e fazendo um propósito maior, que eu acredito que não é para o ego do Marcos Adriano, mas é para a essência, para a alma, que faz a gente brilhar de dentro para fora. E aí, na sequência, o Marcelo Gleiser assina embaixo, como eu diria, né? Para você viver uma vida com significado, você precisa buscar por um sentido na vida. A maioria das pessoas do mundo não está preocupado com a busca, mas está preocupado com o resultado, ganhar dinheiro, ganhar a corrida, e, na verdade, o propósito é muito maior quando você estabelece algo que faz os seus olhos brilhar, porque você não faz só por você, você faz pelo mundo, pelas pessoas. Você reconhece que, no fundo, nós viemos para servir o mundo, com a especialidade de cada um de nós, com seus talentos. Então, enquanto eu ficar buscando pelas coisas externas, eu nunca vou descobrir esse poder que é a expressão máxima do ser que mora dentro de cada um de nós, que é isso que move montanhas quando ele diz que o poder da fé. Mas que fé é essa? É essa coisa de a gente acreditar que a gente é capaz, né? Nós vimos na semana passada um próprio diálogo de Pedro, o apóstolo, que esqueceu, de alguma forma, quando ouviu o ego dele, que ele não seria capaz de difundir o cristianismo. E aí ele volta e lembra quando Jesus nomeia ele como Pedro, né? E sobre essa pedra edificará a igreja. Então, vocês vejam que a gente sempre está nessa dualidade, né? Existe uma voz que nos coloca sempre para baixo, que nos desencoraja, que é a voz do ego, do papel Marcos Adriano. E uma voz que no silêncio é que eu vou começar a ouvi-la, e isso que traz a espiritualidade. Então vocês estão vendo que sonho, propósito, ele está muito mais conectado com o ser, com a essência, com a verdade de cada um de nós, do que do papel que eu exerço, se eu sou engenheiro, se eu sou arquiteto, se eu sou escritor. O fundamento para que eu exerça qualquer profissão, função no mundo, ele tem que estar galgado com essa base, com essa consciência. Então eu gostaria que, na sequência, colocar um pequeno diálogo da Cláudia, quando ela vai falar sobre uma faísca, que eu também achei bem interessante. Vamos ouvir isso aqui. Eu acho assim que quando você vive com propósito, quando você empreende com propósito, você tem um gás para fazer aquilo, né? Você consegue se mover. Eu acho que talvez o grande mal, assim, eu vejo do mundo é como existem pessoas tão desconectadas com o seu propósito, né? Uma energia para mim, uma energia interna nossa, uma faísca que acende lá e que reverbera dentro da gente, que faz a gente se mover adiante. Então, olha que bacana isso que a Cláudia comenta. É uma energia para mim, uma energia interna,
é uma faísca que acende lá e que reverbera dentro da gente, que faz a gente se mover adiante. Então, nós estamos falando de quem? Do seu papel ou da sua essência, da sua verdade. Então, aqui vem um ponto interessante que eu sempre falo, né? O que faz a gente mover de religião, de uma busca na espiritualidade? Vocês não acham que é quando essa faísca começa a querer reluzir, quando existe uma voz interna que faz você ir em busca de algo além, quando aquilo já não te satisfaz? Aonde está essa voz? Essa voz é a essência do nosso ser, é o que realmente nós somos na visão da espiritualidade, que é a verdade, a autenticidade, é a realização de um verdadeiro propósito com base nesse sonho. Para mim, tocou muito aquela experiência que o Marcelo comentou no início, quando os jovens não têm sonho. Vocês pararam para pensar como é triste? Como é triste a nós mesmos esquecer dos nossos sonhos, porque eu precisava pagar as contas, eu precisava sobreviver, e eu deixei para trás o que move um verdadeiro propósito. Não é as condições que o mundo me impõe, os padrões, as crenças de ser sucesso, de ser rico. Não é isso, porque eu posso até conquistar tudo o que o mundo diz que é real, mas eu vou chegar lá no final e perceber que eu não fui uma pessoa feliz, não fui uma pessoa realizada, porque no íntimo a gente veio para brilhar essa luz, essa faísca, essa energia. Então, muito interessante o que nos move a estabelecer um propósito. Eu quis colocar esse tema agora, neste final de ano, porque eu sinto que as pessoas estão perdendo os sonhos delas. Não é que elas estão perdendo, elas estão esquecendo, porque elas estão desfocadas aonde estabelece um verdadeiro propósito. Então, eu espero que 2023 você reveja tem sido o seu propósito nessa sua jornada. Eu sempre coloquei a questão da pandemia, 2 anos que nós ficamos aí, né, meio fechados numa casa, que não era ficar no apartamento, numa casa interna, era para descobrir essa casa interior, ou seja, se relacionar com essa essência, talvez redesenhar uma nova forma de viver daqui para frente. Então, eu gostaria que você olhasse um pouco mais além de todo esse momento que o mundo está vivendo, de transformações, né, de destruições, de crenças, de uma série de revelações que hoje nós estamos prontos para ver e poder escolher. Então, esse poder de escolha está sendo devolvido para nós. Vocês lembram um diálogo que nós já colocamos aqui de Divaldo Franco, numa mensagem de Joana de Ângeles, que a palavra culpa e pecado tem que desaparecer do nosso dicionário, e em troca dessas duas palavrinhas, a responsabilidade pelas minhas escolhas, responsabilidade pelo propósito que eu estabelecer. Ele vai me levar aonde? Né? Essa é a questão que eu coloco aqui para vocês. Vamos prosseguindo mais alguma inspiração desse documentário. E também é da Cláudia, que está na sequência, que ela vai falar sobre os estereotipos, porque quando você não tem foco, quando você está perdido, você tem que ir no mundo copiar, a criar modelos. Esse modelo está dentro de cada um de nós. Você cria um modelo. Quando você se encontra com essa faísca interna. Vamos ouvir isso aqui.
eu tive um começo muito amarrado a estereotipos, a modelos, opiniões externas, né? Eu pautei muito as minhas escolhas no início da minha profissão com base assim, em modelos que eu criei. Quando eu fui me libertando disso, quando eu fui me ouvindo mais e vendo o que realmente importava para mim, tudo passou a fazer sentido, né? E eu passei realmente a amar o que eu fazia e a me dedicar a isso. Então, olha a fala que eu gostaria de repetir aqui. Quando eu fui me libertando dos estereotipos, né, da visão do mundo lá fora, quando eu fui ouvindo mais e vendo o que realmente importava para mim, tudo passou a fazer sentido. E passei a realmente amar o que eu fazia e dedicar a isso. Então, isso é lindo, né? Quando você realmente se conecta com a sua essência e você começa a viver com prazer em trabalhar, em viver dentro dessa experiência de si mesmo. É como se uma lâmpada se acendesse e ela começasse a brilhar. Então, isso que é muito bonito. Luiz comentou num programa anterior sobre Como uma Estrela na Terra, né? Um filme indiano, que foi uma indicação aqui do Luiz no programa, e eu volto a sugerir que vocês assistam, porque é um professor que realmente inspira as crianças a essa estrela interna, o que é o criativo, né? O que faz, né, alguém criar o belo? Aí eu fico pensando os artistas, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, na ciência Einstein, Newton. Onde estavam essas personalidades que mudaram o mundo, inspiraram, revelaram? Provavelmente eles estavam conectados com a essência. Como a gente fala aqui no programa, eles estavam no FM, não no AM do mundo. Eles estavam conectados com o sonho, com a criança interior, com a essência e o que eles expressaram no mundo, o belo, o eterno, né? E eu sempre acredito que nós viemos para criar esse belo, essa inspiração para o mundo. Então, o que você tem inspirado com o seu trabalho, com as suas escolhas? O que você tem sido responsável? E é isso que espiritualidade em ação vem nos ajudar a primeiro nos conectar com essa consciência, porque eu tenho que ser consciente de quem eu sou primeiro. Eu posso pegar minha carteirinha de identidade e dizer quem eu sou, um número. Mas eu posso revelar ao mundo quem verdadeiramente eu sou, independente da minha carteira de identidade. E como é que eu revelo, além de um número, pelas minhas atitudes, pelas expressões, pelas inspirações que você promove no meio em que você vive, seja no teu trabalho, quando você tem uma ideia, quando você está no meio de uma reunião e de repente você tem um insight que é a chave para aquele questionamento. E isso é viver espiritualidade em ação. Mas para isso, por que eu quis compartilhar esse documentário com vocês? Porque vários exemplos e fala dos participantes, eles falam de algo que move de dentro, sutilmente, né? E eu quero que vocês olhem a subliminar deste movimento, dessa fala, que você escolhe um propósito onde ele se transforma em servir o mundo, servir o próximo, inspirar o mundo. Inspirar o mundo, gente, não é o quanto você lê de algo, mas é o quanto você vive aquilo efetivamente na sua vida. Isso é que te traz autenticidade, coerência, alinhamento
em ser quem realmente você é. E isso é estabelecer um propósito com base num sonho verdadeiro. E esse sonho, ele está lá atrás. Um dia a gente sonhava muito, lembra? A gente tinha tantos sonhos, tantas fantasias. Aonde eles foram? Eles estão, ó, sobrepostos, eles estão na escuridão da consciência, que me fez eu acreditar que eu sou meu gênio, minha personalidade, meu temperamento, que eu preciso ter sucesso, que eu preciso ter dinheiro. E, na verdade, disso nada importa. Mas o que importa é quem realmente eu sou, que são as perguntas, que é a pergunta número 1 que você tem que fazer: quem eu sou? Eu sou o que sou. O que isso significa? Vai fazer essa pesquisa. Eu sou o que eu sou. Especialmente numa fala de Moisés. Agora nós vamos ouvir a Mafuane Odara, que é do Instituto Avon. Ela vai nos falar sobre talento. Então vamos ouvir isso aqui. Acredito que as pessoas, quando usam os seus talentos, elas têm um poder de mudar o mundo. Uma pessoa que acredita nas pessoas. As grandes transformações vêm quando a gente faz o óbvio. É muito difícil fazer o simples. As pessoas querem fazer o complexo, mas o simples é o que faz as grandes transformações acontecerem. Todo mundo tem vários talentos bons. Então a gente é bom em várias coisas, mas a gente só é muito bom em uma coisa. Então usar o nosso talento é o que promove as grandes transformações. E o quanto antes a gente se conectar com nós mesmos, encontrar o seu jeito de mudar o mundo, é o que faz as coisas acontecerem. Então, o primeiro ponto que eu gostei da Mafuane foi quando ela fala sobre o complexo e o simples, né? Porque a gente tem mania de complicar a vida da gente. A gente acha que tudo é muito complexo. E, na verdade, ele é muito simples. Mas para você encontrar essa simplicidade, aí ela vem com uma fala bem bacana. Então, usar o nosso talento é o que promove as grandes transformações. Enquanto a gente não se conectar com nós mesmos, encontrar um jeito de mudar o mundo, é o que faz as coisas acontecerem. Então, de novo, vocês estão percebendo que eu preciso resgatar, restaurar uma relação consigo mesmo. Porque tudo que move lá fora depende dessa cura dessa relação. E não dessa projeção de buscar modelos, crenças limitadoras que não fazem você acreditar no seu sonho, na sua realização. A gente tem que começar a realmente buscar o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer. E talvez eu tenha que voltar um pouco para trás, né? Lembrar que quantos sonhos eu tinha quando era criança, ou mesmo adolescente, o que é que veio apagando durante o tempo? A ilusão que o mundo nos colocou. Né, as exigências, né, eu precisava ser melhor que alguém, eu precisava ser, né, melhor no esporte, melhor na escola, e eu não preciso ser melhor em nada, eu preciso ser melhor como um ser humano, como algo que eu inspire alguém, quando eu semeio algo no mundo. E aí me vem a parábola do semeador, né? O semeador, eu sempre gosto desse revolvimento, porque o semeador é aquele que vai andando e jogando sementes, né? Ele não precisa ficar olhando para trás para saber se a semente deu fruto, porque ele sabe que a semente é amor. E no amor, quando a gente tem conectado o verdadeiro talento, que é a essência do meu ser, eu não tenho dúvida que isso vai dar certo. Então, quando eu duvido, eu não tenho fé. Então, eu não acredito em quem eu sou. Tá claro?
Agora, esse poder é outra coisa interessante, que quando a gente vai para a Índia, e a Brahma Kumaris, ela nos traz as qualidades da alma, e esse foi um ponto bem interessante, que eu acho que eu já comentei aqui com vocês, porque para mim poder é uma coisa que me chama, né, algo de autoritário, né, algo de líder, né, mas é um poder sobre você. É um poder de determinação, de autenticidade, é um poder que te chama a uma relação de coração, de alma, de amor. E isso que é ter poder. Não é um poder sobre nada lá fora, é um poder sobre você. É um poder que você vence o teu ego. É um poder que você vence as tentações ilusórias do mundo, porque você acredita no teu sonho. Você acredita no teu talento. E isso que faz e move as mudanças no mundo. Quando cada um acender a sua luz interna, vocês percebem quanta luz o mundo teria. Mas a gente está seguindo um propósito que não traz essa manifestação da nossa luz interna. É esse sonho que precisa renascer, reacender, para você verdadeiramente estabelecer um propósito de realização, né, de missão cumprida. Você já pensou em 2023 que está chegando? Que é simbólico, né? A gente tem a sensação, eu vou mudar. A mudança é diária. A gente tem que fazer esse Réveillon 24 horas todos os dias, que é aquele diálogo que nós já colocamos de Jesus e Nicodemos, né? Que nós temos que ter muitas mortes em vida. É esse renascimento que tem que acontecer em nossas vidas. Tá claro? Muito bom, vamos continuar aí. Eu gostaria de trazer um ponto bem interessante que o Thomas, que é cofundador do Capitalismo Consciente Brasil, vai nos falar sobre 3 vidas. O que é isso? Vamos ouvir isso aqui agora. Todo mundo tem 3 vidas. Uma vida pública, uma vida privada e uma vida secreta. Vai acabar, a gente vai deixar de ter vidas diferentes, a gente só vai ter uma vida, só vai ser o que a gente é, né? Então aí surge a oportunidade das pessoas se questionarem: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de ser? As perguntas mais profundas do ser humano. E aí surge a ideia de propósito. A gente está aqui para melhorar. Melhorar o quê? A nossa vida, o contexto, melhorar a humanidade, melhorar aonde a gente está inserido. Olha que bacana. Nós temos 3 vidas, né? A vida pública, a vida do trabalho, a vida privada e uma vida secreta. Eu gostei desse termo que ele usou. Secreto é essa relação que a gente tem íntima com o nosso ser, com a nossa verdade. Eu quero te dar um exemplo quando essa voz secreta se manifesta. Quando você sai da reunião achando que você foi o rei da cocada, né? Porque você usou o teu ego. Quando você agride alguém, quando você sai de um campo de batalha, yes, né? Com a sensação que você foi vitorioso. E aí você chega em casa mal com você. Algo dentro de você não fez bem. Você não vai dormir direito. Sabe aquela voz que fala: nossa, eu não deveria ter falado isso. Nossa, como eu me exaltei. Eu estou falando dessa voz secreta, que é a voz da tua alma, do teu silêncio, quando você comunga ela num estado meditativo. Por que se medita? Né? Por que se ora? Justamente para que eu permito que essa voz seja ouvida. É no silêncio. Então, na visão espiritual, desculpa aí, né, o Thomas que colocou, eu estou indo um pouco mais profundo dessa vida secreta, né? Não é algo que eu esconda para o mundo, mas algo que eu escondo de mim mesmo. Na visão espiritual, ela é um pouco mais profunda, porque nós temos uma vida secreta mais para o mundo no AM.
Mas nós estamos falando aqui numa vida secreta íntima, que move meu sonho, que move a minha inocência, o meu amor, que move a expressão máxima da essência de cada um de nós. Não me venha me falar que o mundo está sem amor. Eu quero primeiro te perguntar, você ouvinte, você está no amor? Porque quando você está no amor, isso vai te dar mais gás para expressar o seu amor. Expressar o seu amor é o que você faz com amor. E a energia está emanada nisso. E isso toca com muito mais rapidez que vocês pensam. E isso que vai fazer uma mudança verdadeira no mundo. A gente inspirar a base dos relacionamentos é amor. Mas não um amor toma lá da cá. É um amor expansão. É quando você estiver ligado na fonte. A fonte é quando você está ligado no todo, no universo, numa consciência universal, uma consciência crística. E aí você vai dar amor. Não dizer que o mundo está sem amor, mas você vai ir além disso. Isso é estabelecer um propósito verdadeiro, autêntico, porque ele vem de um sonho. E esse sonho é dessa vida secreta. E então, olha só que o Thomas fala, a gente só vai ter uma vida. Só vai ser o que a gente é. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de ser? As perguntas mais profundas de um ser humano. E aí surge a ideia de propósito, onde eu tenho que ouvir essas perguntas mais profundas que todo ser humano, em algum momento, vai ter que responder para si mesmo. Não está no livro, não está no dicionário, não está nos estereotipos, não está no mundo. Ela está no silêncio da nossa alma, da nossa consciência. Então, porque tem necessidade, tem uma fala aí no diálogo que fala sobre o ócio. Então, vejam o documentário na íntegra. Eu estou dando aqui algumas dicas, tá? Eu não sei se vai dar tempo da gente ouvir esse trecho do ócio, que eu gostei muito, que foi justamente o Vítor Cremasco que comenta no documentário. Ok? Vamos prosseguir aqui justamente com o Vítor Cremasco, o sócio da Mandala. Ele vai falar sobre vida profissional e vida pessoal. Vamos ouvir isso aqui. Não deveria haver um desconexo entre a trajetória profissional e a trajetória pessoal, né? Muitas vezes uma machuca a outra. Eu conheço pessoas que tiveram trajetórias profissionais ascendentes, tradicionais, alcançaram seus objetivos de aumento de senioridade, aumento salarial, e quando chegaram lá no final da curva tinham sacrificado valores, né? Tinham somado valores e sacrificado valores. Somado valor e sacrificado valores. Eu acho que tem que ser um equilíbrio. Eu acho que a carreira tem que ser um processo orgânico que reflete a sua própria vida. Quando você está em estado de mutação, quando você tem algum rompimento muito grave, quando você perde um ente querido, quando você encerra um relacionamento, quando você decide mudar de país, a sua trajetória profissional deve ser um reflexo disso e muitas vezes é um passo para trás, né? E cada vez mais pessoas têm acordado para esse modelo em que carreira não é só ascensão, carreira é equalização, é equilíbrio dinâmico. Para mim, uma carreira bem-sucedida é uma carreira com um gráfico em formato de montanha-russa e não um gráfico crescente, porque o gráfico crescente supõe sacrifícios. O gráfico montanha-russa supõe consciência, né? Então, cheguei aqui, me redescobri, cheguei aqui, me redescobri, cheguei aqui, me redescobri. Então, olha que coisa interessante que ele fala. Carreira não é só ascensão. Carreira é equalização. É equilíbrio dinâmico. Para mim, uma carreira bem-sucedida é um gráfico em formato de montanha-russa.
e não um gráfico crescente apenas, porque o gráfico crescente supõe sacrifícios. O gráfico montanha-russa supõe consciência. Cheguei aqui e me redescobri. Cheguei aqui, me redescobri. Bom, eu achei fantástico quando a gente volta numa visão espiritual e a gente percebe que a nossa jornada é morrer para o ego e renascer para a essência do nosso ser. Então não é algo linear. Ela tem que ser algo que eu tenho que parar para redirecionar a trajetória e seguir em frente. Então, eu achei muito interessante quando eu realmente busco uma coisa crescente, porque o mundo me vende isso, sucesso, dinheiro rápido, eu sacrifico a mim mesmo, que lá na frente eu vou realmente sentir falta que eu deixei algo para trás. Porque a felicidade sem essa consciência, sem essa companhia, eu diria, de você estar com você mesmo, fatalmente não vai ser a melhor escolha. A escolha verdadeira é aquela que nos leva a uma realização interna. Então, eu gostaria de fazer um revolvimento aqui com vocês neste tema, porque nós estamos justamente finalizando um ciclo que representa 2022 para entrar em 2023. E me veio esse insight de trazer esse conteúdo entre o propósito, dentro da visão dos palestrantes, que eu selecionei o documentário, né, do Instituto Anga, que fala sobre o dia a dia do processo e do líder. Nós vamos falar sobre o líder e a questão do carisma. O Pedro Salomão, que é CEO da Rádio Ibiza e escritor, e uma pequena fala do Fábio Barbosa, que é um membro do Conselho da Fundação das Nações Unidas. Vamos ouvir esse diálogo, porque ele é bem oportuno, a figura do líder. O que é ser um verdadeiro líder? Vamos ouvir isso aqui. Líder junta pessoas, carismático ilumina. Liderar é a coisa mais fácil do mundo. Se eu te dou um cargo, uma patente, um crachá, as pessoas vão achar que você tem uma posição e vão ser obrigadas a parar para te escutar. O grande desafio do mundo é a gente liderar pelo carisma. É alguém ver o teu exemplo e falar, caralho, eu vou fazer o que esse cara faz. E aí não interessa se você é gari, se você é presidente da empresa, se você é copeira, se você é secretário. Você vai mover as pessoas pelo teu carisma, pela luz que você jogou nas pessoas. Liderança para mim é isso. É o teu exemplo ser seguido de forma orgânica, de forma viva. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É o que você faz, não é o que você fala. Eu quis colocar esse trecho para vocês entenderem que carisma é aquilo que está conectado à tua autenticidade, né? Eu gostei muito desse fechamento. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É o que você faz, não o que você fala. E isso é espiritualidade pura. É essa autenticidade que nós estamos falando aqui. E Pedro, é o que eu iluminei, né? O que eu deixei de brilho nas pessoas. Aí me vem de novo a parábola do semeador. Então, com todos esses revolvimentos deste nosso encontro, eu gostaria que você, em 2023, busque pelo seu talento, busque pelo teu sonho, estabeleça um propósito que ele possa expressar e iluminar o mundo. Então eu gostaria que você olhasse para 2023, revendo essa relação com a tua autenticidade, com o teu carisma que vai expressar um sonho, porque o propósito, a base é luz, é a faísca, a essência do nosso ser. Que nosso encontro te inspire a estabelecer um propósito no FN.
ok? Então, a gratidão a você, ouvinte, que esteve aqui conosco para estabelecer e rever o seu propósito. Encontramos na próxima semana, às quintas-feiras, às 16 horas, para esse nosso bate-papo. Espiritualidade em Ação. Gratidão e um excelente fim de semana.